Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Ainda em pé como estamos, abra a palavra do Senhor. O salmo mais conhecido da Bíblia qual é? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigere a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra e morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Podeis tomar o assento. Irmãos, antes de adentrarmos propriamente na palavra do Senhor, deixe-me compartilhar com os irmãos algo que chamou muito a minha atenção. Eu estava, ao longo desta semana, lendo, e eu li um artigo que dizia que havia uma menina de 12 anos de idade, residente nos Estados Unidos, estado da Califórnia. E ela ficou com câncer, com leucemia. E segundo a história, os pais, até o presente momento, não acreditavam na existência de um Deus. E se denominavam ateístas. Contudo, a sua filha ficou enferma, e era uma família muito rica. E quando eles descobriram, constataram que essa enfermidade era um câncer, era uma leucemia, eles então correram e procuraram os melhores especialistas. Colocaram ela na melhor clínica, no melhor hospital, buscaram recursos dentro e fora do país. E a condição daquela menina foi ficando crítica a tal ponto que um dia no hospital ela olhou para os familiares e disse assim para o pai: eu não aguento mais levar essa vida que eu estou levando. Eu não suporto mais a dor que eu estou sentindo. E acima de tudo, existe um vazio dentro da minha vida que nada pode preencher. E o seu pai então disse que tudo aquilo que eu podia te dar, eu te dei. Tudo aquilo que eu podia gastar, eu gastei. E você ainda, em meio a esta doença, tem coragem de olhar para mim, seu pai, e falar que você está sozinha, sente um vazio? E havia uma enfermeira ali, que estava cuidando daquela menina. E quando os pais saíram transtornados, aquela menina começou a chorar. E a enfermeira conversou com aquela menina e disse: olha, nem sempre o amor dos pais pode preencher o vazio que você está sentindo. Nem sempre a fortuna, o dinheiro, pode sanar o problema em que você está enfrentando.
Mas eu conheço uma pessoa tão especial, tão companheira, que se você um dia deixar, eu quero te apresentá-lo. E a menina não respondeu nada, virou para o lado e começou a chorar. No dia seguinte, aquela senhora voltou e ela disse: eu passei a noite pensando, quem seria essa pessoa especial que poderia preencher esse vazio que está dentro de mim? Sabe, eu não me preocupo mais com a minha enfermidade. Eu gostaria de ter paz no meu coração. Outro dia, foi noticiado pela imprensa televisiva do mundo inteiro, uma outra criança, também nessa faixa de 12 anos de idade, dessa vez uma inglesa, que está entrando na justiça, requerendo, para que o juiz dê o direito a ela de fazer uma eutanásia. Eu quero ter o direito de morrer. Uma menina que começou a viver, está na fase da sua adolescência, já não tem mais prazer de vida, porque o câncer tirou a alegria do seu coração. E ela quer ter o direito de morrer. Senhores, nós estamos vivendo em momentos e dias difíceis. Mas por mais que ainda esteja confortável, existe sempre alguém que está ao nosso lado, que está vivendo em um momento de extremo desconforto. E então aquela senhora olha para a criança e fala: esse meu amigo chama-se Jesus de Nazaré. Quem é esse Jesus? É algum filósofo? É um médico conhecido? Eu não conheço. Esse Jesus, ele habitou aqui conosco há quase 2000 anos atrás. E aquela enfermeira perdeu um tempo e começou a falar: quem foi Jesus? Quem é Jesus? E de repente aquela menininha começou a chorar e olhou para ela e disse assim: sabe, o meu coração estava tão gelado, e eu sinto agora uma sensação diferente dentro de mim. O que é que eu preciso fazer para ter esta alegria no meu coração? E o que me chamou a atenção ao longo da história deste artigo é que tantas vezes nós passamos por pessoas que precisam desse Jesus que nós temos. Se nós pararmos um dia, deixarmos os nossos afazeres de lado e irmos ao hospital do câncer, nós vamos encontrar tamanhos diferentes, cores, raça, classe social diferente. Mas no final de tudo isso, todos necessitam da mesma coisa: de paz dentro do seu interior. Porque enquanto tudo vai bem, nós não nos lembramos que existe um Deus. Queridos, o Evangelho não precisa fazer cálculos matemáticos. Você não precisa ser o melhor engenheiro, você não precisa ser o melhor arquiteto, você não precisa ser o melhor médico, o melhor engenheiro, você não precisa ser um simples faxineiro para entender a essência do amor de Deus para com as nossas vidas. E quando nós olhamos aqui o salmista, e ele escreveu de uma forma tão poética este salmo, e eu fiz questão de frisar no início, dizendo que é o salmo mais conhecido. Todos conhecem o Salmo 23.
E eu tenho certeza, se fosse necessário, se não todos aqui, mas a grande maioria seria capaz de recitá-lo de cor. Mas a grande verdade é que poucos são aqueles que vivem a essência destas palavras que foram expressadas pelo salmista, quando ele abria o seu coração e colocava o que estava dentro para fora, para que pudessem entender o seu sentimento para com Deus. Aquela menina, ela recebeu a Jesus como Salvador. E quando os pais chegaram, ela falou: eu tenho uma novidade para relatar ao Senhor. Prontamente o médico conversou com os pais e disse: olha, o quadro não evoluiu, continua a mesma coisa. Mas ela disse: o que mudou na minha vida não é a cura para o meu corpo físico. O que mudou na minha vida foi que eu consegui encontrar uma coisa que eu busquei a vida inteira e jamais entendi. E hoje eu encontrei. Foi a paz no meu coração. E aquela menina pregou o amor de Jesus para os pais. E naquele leito de hospital, os seus pais aceitaram a esse Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aquela menina, ao longo da semana, ela veio a falecer. Mas foi somente o corpo físico, porque a sua alma estava amparada e abrigada nos seios do Senhor. O que eu quero que você entenda nesta noite, que nem sempre o meu Jesus, o teu Jesus, o nosso Jesus, ele tem a obrigação, ele tem o dever de curar, ele tem o dever de abrir as portas, ele tem a obrigação de fazer o milagre na minha e na tua vida. Não, nós não vivemos esse evangelho de comodidade e de conveniência. Nós o servirmos porque nós o amamos. Quando nós o adoramos ao Senhor, a expressão da palavra adorar significa: voluntariamente eu estou no teu santuário, de uma forma incondicional, não importa o estado físico, não importa o meu estado emocional, eu quero te render graças pelo que você é na minha vida, não por aquilo que você pode ser na minha vida. Não é uma barganha, uma troca em que você dá alguma coisa para receber algo em troca. O salmista, quando ele coloca assim, o Senhor ele coloca com muita propriedade, é o meu pastor. Ele quer dizer assim: olha, eu tenho a certeza, eu tenho a extrema convicção de que eu tenho um Deus que é o meu pastor. Por que ele colocou essa expressão de pastor? Porque Davi, embora ele sendo um rei, quando escreveu estes salmos, se você voltar ao passado, ele era apenas um pequenino pastor de ovelhas. Era tão ínfimo a situação dele, na hierarquia da família, que mal era lembrado pelo seu pai. Ele estava lá tão ocupado aos afazeres da casa, que o seu pai, os seus irmãos mal se lembravam que verdadeiramente Davi existia. Quando o profeta Samuel chegou para escolher um rei sobre Israel, os filhos de Jessé estavam ao lado do pai. E Deus reprovou um após o outro.
E aí o profeta pergunta: vem cá, são somente esses os seus filhos? Foi então o momento que Jessé se lembra e fala: puxa vida, eu ainda tenho um filho. Ele está lá cuidando das ovelhas, mas é meu filho. Às vezes nós nos sentimos assim tão abandonados pelos amigos, pela família. Aquele que nós achamos que é o nosso maior amigo, nosso maior companheiro, quando ele deve se lembrar, ele se esquece. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo assim: olha, eu ajudei tanto uma pessoa, e o desejo dela era gravar um CD, e eu fiz tudo aquilo que podia através da minha produtora para gravar essa pessoa. E quando ela escreveu as palavras de agradecimento no CD, é uma coisa singela, foi uma palavra que ela colocou, mas se esqueceu de mim. Mas e foi eu que ajudei ela, foi eu que produzi, e ela se esqueceu de mim. E aí eu me lembrei, a vida é cheia dessas coisas. Mas você sabe o que é mais importante? O meu Jesus, o teu Jesus, ele não se esquece de nenhum de nós. Este Jesus em que nós servimos, ele não se esquece de nós. E é por isso que Davi fala: olha, quando eu era pastor de ovelhas, eu cuidava das minhas ovelhas, eu sabia e conhecia a cada uma delas, e elas não fugiam aqui dos meus olhos, elas estavam sempre aqui, debaixo dos meus olhos. E eu fazia de tudo como pastor, para que não faltasse nada para elas. Então ele olha para Deus e fala: Deus, eu te vejo como o meu pastor, e agora neste momento, eu me torno uma ovelha, e como ovelha de ti, você olha para mim como ovelha e fala assim: eu sou o teu pastor, e olha, nada vai te faltar. Se você nesta noite se colocar como ovelha, o Senhor será o meu, o teu, o nosso pastor, e vai olhar para dentro da minha e da tua vida e vai falar assim: ei, meu irmão, nada vai te faltar. Senhores, permita-me aqui colocar aqui uma expressão. É muito, mas muita convicção de um homem em expressar em suas palavras dizendo: nada significa nada, meu irmão. Ou seja, tudo o que você desejar, tudo aquilo que passa no teu coração e aquilo que ainda nem desceu ao teu coração, Deus nessa noite fala para você: tudo isso é teu, porque nada vai te faltar. Eu sou o teu pastor. E aí ele olha assim e fala: deitar-me fazem verdes pastos. Quem aqui já não teve esta oportunidade de sair por uma campina verdejante assim, em um dia de um sol bem ensolarado, deitar assim na campina e olhar para cima e deixar o tempo passar? Você fica contando as nuvens, até olha formas e objetos que as nuvens formam. Você sabe o que significa isso? Paz de espírito, tranquilidade, descanso e gozo na alma. Porque aquele homem que está atribulado, que está descontente, que está amargurado, ele não consegue enxergar nas mais simples coisas dessa vida a mão de Deus interagindo. É tão singelo, mas Deus está ali na sua existência. O profeta Elias estava lá em cima no Monte Carmelo, estava tão tranquilo,
com relação à existência de Deus na sua vida. Que ele deixa com que os profetas de Baal, os profetas de Azera, pegassem o melhor do dia, para fazer o sacrifício ao seu Deus com letra minúscula. Porém nada aconteceu. E de repente ele chama o seu moço e fala assim: desça, vá buscar água e retorne. E desce de novo e busca água e retorna. E aí de repente ele fala assim: dê uma olhada no panorama, olha, vê se você vê alguma coisa diferente. Só quem pode ver isso, meu irmão, é quem está com paz de espírito. Só aquele que pode deitar em pastos verdejantes e ver a mão de Deus ali naquele momento. Mas pastor, a minha crise, a minha dificuldade ela é tão grande, eu não consigo parar nem para raciocinar. Mas Deus neste momento está dizendo assim: eu sou o teu pastor, nada vai te faltar. Ei, pode deitar em pastos verdejantes, porque você vai ver o meu sinal na tua vida. Você vai ver o sinal de Deus aí na tua vida, na tua casa. Porque o nosso Deus, nesta noite, nos determina para descansarmos no Senhor. Dias e vai, volta, sobe, desce e não vê nada. Ei, você só vai ver quando você descansar no Senhor. Aí de repente ele resolve, eu acredito que talvez cansado, ele para assim, fica olhando aqui. E aquela nuvem, ela mudou de forma. Era apenas uma nuvem, mas Deus, na sua singeleza, mostrou a sua mão. E ele volta e fala: homem de Deus, eu vi alguma coisa agora, foi diferente, sabe? Não é um sensacionalismo não. Eu vi mesmo algo diferente agora. O que foi que você viu? Olha, talvez eles não acreditem, mas uma nuvem, ela virou uma mão. E ela vem vindo lá da banda do mar, ela vem vindo para cá, para essa direção. Aí ele falou: chegou a minha hora. Ei, se você descansar, você vai ver a mão do Senhor. E você vai entender que chegou a hora de se colocar de pé diante da sua dificuldade e falar: chega, agora eu vou colocar aqui diante desse altar o sacrifício, porque o meu Deus se faz presente neste lugar para receber a minha adoração. Coloque-se agora no seu lugar de verdadeiro adorador, porque a mão do nosso Deus está nesse santuário para receber o nosso verdadeiro louvor, adoração e um sacrifício. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele queria dizer: olha, eu quero ter tranquilidade para olhar diante das dificuldades e ter certeza e convicção de que a tua mão está comigo, de que eu vou vencer estes problemas, de que eu vou passar, mas o Senhor estará comigo junto a esta dificuldade. Eu não estarei sozinho. Eu quero ter a convicção de que Tu, Senhor, é a minha bandeira, de que Tu, Senhor, é o sol da justiça que brilha na minha vida de dia e de noite. Eu quero ter a certeza, Senhor, que mesmo que eu chore, mas o meu choro ele não é longo, o meu choro ele é curto, ele é apenas uma noite, mas quando amanhecer o dia, eu vou glorificar o Teu nome, porque a vitória certamente virá e não tardará na minha vida. E aí ele coloca aí, ó, ainda. Ele não afirmou dizendo eu estou. Ele colocou talvez, mesmo que um dia aconteça, ou até mesmo se acontecer, de passar pelo vale. Vale significa dificuldade, vale significa sequidão,
Vale significa estar em extremo desespero, perca de causa. Mas Deus faz de um vale bênção. Deus faz de um vale lugar de vitória. Aonde você olha e não encontra ali nada que seja substancial na tua vida para pegar alguma coisa, Deus ele fala: daqui do pó eu farei, ou tornarei a vida na sua vida. Ontem, até um acaso, eu havia preparado uma palavra que estava no meu coração, lá no culto de inauguração. Aí o nosso presidente falou: eu vou chamar o pastor Paulo. Pois não, pode chamar. Contudo, a palavra já estava ali marcada. Algo que estava no meu coração. É o vale de ossos secos do capítulo 37 de Ezequiel. Contudo, se você olhar no capítulo 1 de Ezequiel, antes de ir para o capítulo 37 do vale, Ezequiel estava enfrentando um problema, um dilema. Diferente de Davi. Davi estava com convicção, com certeza de que Deus era o Senhor da sua vida. Ezequiel estava enfrentando um problema e estava tendo dificuldade de caminhar na sua jornada. Estava com dificuldade de verdadeiramente acreditar que Deus era com ele naquele lugar. E então Deus olha para Ezequiel no capítulo 1 e fala assim: Ezequiel, coloque-te de pé. Ou seja, Ezequiel estava fora da posição em que Deus queria falar com ele. Deus nessa noite, Ele quer falar com o teu coração. Mas se você colocar-se na posição, cabeça baixa, deitado, talvez sentado, talvez triste, moribundo, Deus Ele não pode falar contigo. Então, assim como Ele fizer com Ezequiel, talvez Deus quer fazer contigo nessa noite. Ei, meu irmão, minha irmã, coloque-se de pé diante do teu Deus, porque o teu Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. No capítulo 2 ele olha para Ezequiel e fala: Ezequiel, ele já estava na posição de ouvir a voz de Deus. Ele fala assim: agora eu vou te enviar. Mas enviar para onde, Senhor? Não importa o lugar. Eu vou te levar a um lugar extremo. Eu vou te levar a um lugar onde você vai entender que mesmo no lugar mais extremo, no lugar mais baixo, no lugar mais difícil, ainda assim eu tenho poder e autoridade nesse lugar para levantar o homem do monturo, para levantar o homem do pó e dar vida a ele novamente, vida com abundância. O que o Senhor quer colocar no teu coração nesta noite, não importa, por mais que você esteja em uma dificuldade extrema, ainda assim Deus tem autoridade de mudar o teu cativeiro. E Ezequiel então, quando chega lá no capítulo 37, ele olha e vê um vale. Ele fala: mas Deus, tu me trouxeste aqui neste lugar, um vale onde no passado ocorreu uma grande guerra entre homens, soldados que se degladiaram e mataram um ao outro e ficaram à mercê da própria sorte. E os seus corpos entraram em decomposição, e o que restaram era apenas pó e cinzas de uma existência de vida humana. E aí Deus então chama ele pela terceira vez e fala assim: agora Ezequiel, você vai fazer uma coisa. O que, Senhor? Você vai profetizar neste lugar. O Senhor nessa noite te chamou, meu irmão, minha irmã, para que você coloque-se de pé, para que você obedeça a determinação de Deus, para que você vá ao lugar aonde Ele vai te usar. Deus vai usar você, Deus vai usar a tua vida, para que você profetize no extremo, para que você profetize na tua casa. Deus irá honrar a tua palavra no seio da sua família. Ei, a minha empresa está passando por dificuldade. Deus te chamou àquele lugar para que você profetize bênçãos e vitória naquele lugar, para que outros sejam abençoados por você. O salmista: ainda que eu andasse pelo vale de sombra e morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Bom, todo pastor de ovelha, ele tem um cajado.
Só que esse cajado, na verdade, ele tem duas finalidades. Na ponta reta, ela é verdadeiramente uma vara. Ele usa aquela vara para espantar os animais, os lobos, ursos, para proteger o seu rebanho. Na outra ponta, ele é verdadeiramente um cajado, porque ele é um arco, aonde ele usa para amparar as suas ovelhas. Às vezes a ovelhinha, ela cai, machuca, ela fica desgarrada, e ele então pega pela ponta do cajado, e usa aquele arco do cajado para erguer a sua ovelha. E ele colocou isso aqui, dizendo: Deus, que esse cajado que está nas tuas mãos, possam servir para abençoar a minha vida, me amparar, me guardar, me proteger, para que eu continue nas tuas mãos, ainda que eu caia, tu possa me levantar. É por isso que a palavra de Deus nos relata dizendo assim, que o cair é do homem, o homem pode cair mesmo, mas quem levanta o homem é somente Deus. É a parte do cajado que vai levantar a minha, a tua vida, para que estejamos na posição exata, em que o Senhor possa falar aos nossos corações. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Você sabe o que é que mais o ser humano deseja? Quando você tem uma pessoa que te incomoda, quando você tem uma pessoa que se coloca como seu ex-adversário, quando você tem uma pessoa que é o teu inimigo, o que é que você quer fazer com ele? Você quer destruir o teu inimigo, você quer acabar com o teu inimigo, você quer empurrar ou mandar o teu inimigo para longe. Nem sempre Deus quer isso. E às vezes nós ficamos em uma oração precatória dizendo: Deus mata meu inimigo, Deus destrói meu inimigo, Deus derruba as muralhas em cima do meu inimigo, Deus acaba com tudo e fique só eu sozinho na terra. Não, Deus não quer você sozinho na terra não. Deus quer você e os seus inimigos. Mas o que Ele quer mais é preparar uma mesa. Ou seja, Deus Ele quer preparar um grande banquete e colocar você ali, e para que o teu inimigo veja que tem um Deus na tua vida, para que o inimigo veja que Deus é aquele sobrenatural que abençoa e que modifica a circunstância do momento, para te abençoar, para te abençoar, para te abençoar, para te abençoar. E se Ele quiser a bênção também, tem que conhecer esse Deus que nós servimos e adoramos, para que o seu coração mude de uma forma tremenda e poderosa. Certa vez Deus olha assim para um homem e fala assim: Jonas, eu tenho uma missão toda especial para você agora. Conhece aquele povo ninivita, lá de Nínives? Oh, sim, eu conheço. São os inimigos do povo de Deus. Pois é, Jonas. O que é que eu vou fazer, Deus? É assim, eu vou até lá, eu vou profetizar e vou acabar com tudo. Não, Jonas. Você vai até lá, mas você vai em uma missão diferente. O que é que eu vou fazer, Deus? Você vai preparar uma mesa naquele lugar, na presença dos seus inimigos. Eu, Deus, vou lá nada. E todos conhecem a história. Ele desce a Tarsis, vai para o navio quase naufraga, é jogado para o lado de fora, um grande peixe o engole, depois de 3 dias ele clama, e Deus então o coloca na posição onde ele queria colocar. Não adianta correr do vale dos ossos secos, não adianta correr diante da presença dos seus inimigos, não, você tem que fazer a vontade de Deus. Coloque-se de pé, deixa Deus te enviar, e no momento certo profetiza que Deus vai honrar a tua palavra. Aí Jonas chega naquele lugar e profetizou naquele lugar, falou. O que aconteceu? Os inimigos do povo de Deus se converteram, se humilharam diante do Deus o Todo-Poderoso, e uma nação não fora destruída por amor a este nome do Senhor. Davi conhecia isso. Então, quando ele escreveu preparas, ele quis dizer: Deus, eu estou aqui na sua disposição, para que eles entendam que existe um Deus em Israel, para que eles saibam que existe um rei em Israel, que o seu reinado está vinculado à tua inteira vontade. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda.
Ele quis dizer: Senhor, todo homem pode chorar. Existem alguns que não choram, mas bem-aventurados são aqueles que choram, porque todo aquele que chora, ele é consolado. Se você nunca chora, todo mundo olha para você, Lorival, e fala assim: tá tudo bem. Consolar quem está bem? Você já viu alguém consolando alguém dando risada? Eu nunca vi. Mas quando alguém está triste, chorando, você sempre encontra um ombro amigo que vai te consolar, que vai te amparar, que vai estender a mão dizendo: olha, eu estou aqui para te ajudar. Então o salmista quer dizer: olha, quando o óleo cai na minha cabeça, significa o Espírito Santo, a presença do Senhor, faz com que eu chore. E todas as vezes que eu choro, Tu, Senhor, é aquele que consola e conforta o meu coração. Se você se colocar na presença do Senhor, chorando, adorando, pedindo, Ele vai confortar e consolar o vosso coração. Certamente que a bondade, o amor, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Ele quis dizer: não existe nada que possa tirar esta alegria e esta convicção que eu tenho de ser um verdadeiro adorador na casa do Senhor. Meu irmão, nada pode tirar de você. Talvez tirem de você a casa, tirem de você o emprego, tirem de você até aquilo que você mais ama, mas nada e nem ninguém pode tirar este amor, esta bondade e esta convicção que você tem para com o seu Deus. Jó, pela permissibilidade de Deus, o diabo lhe tira os bens materiais, o diabo lhe tira os filhos, o diabo lhe tira a esposa, tira os amigos, tira a sua saúde. Ele é jogado e lançado às margens da própria sorte. Em nenhum momento nós encontramos Jó reclamando ou questionando. A única coisa que ele fez do capítulo 1 até o capítulo 42 do livro de Jó foi perguntar para Deus o porquê disso na sua vida. E então no capítulo 42, quando ele muda o discurso dizendo: Deus, chega de perguntar, porque a tua resposta ela foi como uma espada dentro de mim. Ei Jó, onde você estava quando eu fazia, quando eu construía? Quem é você? E ele então se coloca no lugar de ovelha novamente. E aí Deus, no capítulo 42, fala assim: e Deus mudou o cativeiro da vida de Jó, e deu a ele tudo quanto ele possuía em dobro, até a sua saúde foi dobrada. Eu entendo que até a sua existência de vida foi dobrada, porque foi um homem que foi um verdadeiro adorador. Tiraram tudo, mas não tiraram o desejo e a vontade de estar na casa do Senhor, o adorando em espírito e em verdade. Que esta palavra nesta noite, que este salmo que o poeta Davi escrevera, sirva para o meu, para o teu, para o nosso coração. E que possamos fazer as nossas próprias conclusões nos dilemas que a vida tem nos proporcionado. Entretanto, eu ratifico dizendo: o Senhor continua sendo o teu pastor, e nada vai te faltar. Deus os abençoe.